Olá, tudo bem, querido irmão? Feliz quarta-feira, eu quero saudar toda a igreja com Maranata. O Senhor logo vem, em breve o veremos. Nessa quarta-feira de poder, eu quero convidar vocês para meditarmos na palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos o sermão dessa noite, vamos falar com Deus? Convido você para orarmos ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos. Soberano Deus e eterno Pai, grandioso és Tu, é tão bom, é tão maravilhoso nos encontrarmos contigo a cada instante. Toma conta da nossa vida, continue guiando os nossos passos. Precisamos de Ti e da Tua misericórdia em nossa vida. Toma, Senhor, o nosso ser em Tuas mãos. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês a imaginarem uma pessoa deficiente que precisa de muletas andando por aí com elas. Pense um pouquinho sobre isso. Como seria uma pessoa deficiente andar sem muletas? Algum tempo atrás, meu esposo precisou fazer uma cirurgia no joelho e precisou passar um bom tempo usando muletas. E ele andava devagar, não conseguia correr, porque ele precisava se sustentar nessas muletas, se sustentar em algo para conseguir se locomover. Nós precisamos, queridos irmãos, ser dependentes, nos apoiar somente em Deus. Ele é nosso único e suficiente Salvador. Só dele que nós precisamos. O que acontece muitas vezes é que nós esquecemos que o nosso verdadeiro suporte, nosso verdadeiro apoio, o que nos sustenta é somente Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história de Davi. Davi, isso, aquele homem considerado segundo o coração de Deus. Davi, ele viveu uma experiência marcante na sua vida. Quero convidar vocês a abrirem aí em 1 Samuel 18, versículo 14 até o 16. Diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amava Davi, portanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Amém? Começa aí toda a luta de Davi. Foi por aí, foi esse o início da história de Davi. Foi esse o início da perseguição de Saul contra Davi. Nós conhecemos, nós sabemos bem da história de Davi e sabemos que Davi passou por algumas trajetórias, como por exemplo, Davi, ele foi ungido, por Samuel. Ele foi ungido rei por Samuel. Depois ele venceu Golias, naquela vitória contra os filisteus. Em seguida, Saul, ele percebeu e ele ficou enfurecido com as vitórias de Davi. Saul ouvia as pessoas, aquele povo que o adorava, cantando louvores sobre Davi, falando que Davi tinha vencido muito mais pessoas, era um grande guerreiro, tinha vencido muitas batalhas, muito mais do que Saul. Então Saul se sentiu amedrontado, ele começou a ter uma mente perversa, começou a invejar, a refutar, a ignorar o seu grande guerreiro Davi. Davi abandonou tudo, foi morar na casa de Saul. Em seguida, Saul, por conta de toda aquela ira, de toda aquela situação, de inveja, de fúria, de desentendimento, longe das coisas de Deus, os pensamentos estavam voltados para as coisas terrenas, para os desejos terrenos. Saul então começou a sentir raiva de Davi. Foi aí que no versículo 10 e 11 do capítulo 18 de 1 Samuel, Saul tentou matar Davi. Essa daí foi uma das primeiras
batalhas de Davi. Saul então começou a perseguir Davi. Um dia, como outro qualquer, enquanto Saul estava angustiado, depressivo, deprimido, estava lá Davi tocando a sua harpa, cantando os louvores a Deus. E Saul, por estar enfurecido e cheio de rancor contra Davi, ele pegou uma lança e arremessou contra a cabeça de Davi. Mas essa lança não conseguiu atingir Davi. Davi então conseguiu se escapar daquilo. Você já passou por alguma situação semelhante onde alguém tentou tirar a sua vida? Onde alguém ameaçou você de morte? Davi passou por essa situação. E aí é onde tudo começa a dar errado na vida de Davi. O problema é que Davi estava apoiado. Ele estava dependendo. Davi estava se sustentando em muletas. Foi nesse instante que Davi começou a tirar, Deus começou a tirar da vida de Davi as muletas e mostrar para Davi que Davi deveria ser somente dependente dele, dependente de Deus. Davi não tinha cometido erro algum. Ele foi um modelo de humildade, confiabilidade, integridade. Ele agiu corretamente em todos os momentos da sua vida. Mas Deus começa aí, nesse momento, a tirar as muletas de Davi, uma de cada vez. Deve ter sido uma experiência aterrorizadora para o jovem, especialmente por não ter feito nada para merecer tal situação, tal tratamento. Davi é evidentemente agora um oficial do exército de Saul e talvez comandasse um batalhão ou uma divisão de soldados. Meus queridos irmãos, Davi estava numa posição elevada. Davi estava sendo o guerreiro mais bem-sucedido. Davi estava se esquecendo de quem ele realmente era e do que ele precisava, por que ele vencia todas as batalhas. Mas Deus precisou mostrar para Davi, e às vezes Deus precisa nos mostrar, Ele precisa apontar para nós o que faz com que nós nos sintamos autossuficientes, que faz com que nós nos sintamos completamente superiores. Deus quer que nós sejamos muito felizes. É isso o desejo dele, é o desejo do coração de Deus. Ele se alegra quando seus filhos ficam alegres. Deus fica feliz com a sua vitória. Só que Deus não quer que a gente se esqueça dele. Ele quer que a gente ande bem pertinho dele, bem juntinho dele. E por isso Deus tem cuidado de você e tem cuidado do seu coração. Meus irmãos, começa aí a remoção das muletas da vida de Davi. A primeira muleta a ser removida da vida de Davi foi a boa posição. E isso, Davi, ele tinha uma boa posição. Ele entrara no exército, provara ser um soldado fiel e até heróico. E agora tudo isso desaparecera diante do voo de uma lança. Ele nunca mais servira no exército de Saul. Foi retirado da vida de Davi a primeira muleta, a muleta da boa posição. Isso mesmo, meus irmãos. Às vezes nós nos esquecemos de Deus quando estamos numa boa posição, quando tudo vai bem. E nós nos esquecemos e pensamos que não dependemos de Deus. A segunda muleta a ser retirada da vida de Davi foi a esposa. Davi se sustentava no amor que ele tinha pela filha de Saul. Inclusive, Saul, na batalha contra os filisteus, que precisava vencer o gigante Golias, Saul fez uma promessa: aquele que vencesse Golias receberia a mão da sua filha em casamento. Foi aí que Davi venceu Golias. Mas ele não venceu Golias com o propósito de se casar com a filha de Saul. Ele venceu Golias porque Deus estava na direção da vida e no controle da vida de Davi. Davi tinha um poderoso exército, que era o exército de Cristo ao lado dele. Por isso ele venceu aquela batalha.
Mical era apaixonada, como diz em 1 Samuel 18, no versículo 20 e 21. Mical, a filha de Saul, amava Davi. Os dois viviam contentes e felizes. Só que Davi, ele estava apegado a essa muleta. Saul, então, mandou que alguém fosse até a casa de Davi e vigiasse ele durante a noite toda, porque pela manhã ele iria matar Davi lá na casa dele. A Mical, a filha, sabendo de tudo que acontecera, pediu para que Davi fugisse. Saul chegou pela manhã e falou: por que, Mical? Por que você deixou fugir aquele homem que me traiu? Com toda a ira e inveja de Saul. Mical então respondeu: meu pai, ele me forçou a deixá-lo ir embora. Ele até me ameaçou de morte, como diz nos versículos seguintes do capítulo 18 de 1 Samuel. Mas aí a ira de Saul se intensificou contra Davi. Davi teve que fugir mais uma vez. Deus removeu assim a segunda muleta da vida de Davi, a esposa de Davi. Ele agora estava fugindo pelas montanhas para se proteger. E ele foi atrás e ele foi procurar o profeta Samuel. Foi até Samuel, o homem que ungira com azeite como sucessor escolhido de Saul. Samuel então convidou para ir até a região de Naiote e lá se esconder junto com ele. Mas ali também Saul perseguiu, foi atrás de Davi. Davi perdeu mais um conselheiro, mais uma pessoa na sua vida, em que ele se apoiava. Davi se lembrou que ele precisava se apoiar somente em Deus. Só Deus que estaria ao seu lado nos momentos mais difíceis, mais complicados, meus irmãos. Davi perdeu Samuel como uma muleta na qual se apoiava. Aos poucos, Davi foi perdendo todos os seus apoios, tudo o que poderia servir-lhe de amparo. Sua posição na corte do rei, no exército, sua esposa e agora Samuel. A estabilidade emocional de Davi vai diminuindo gradualmente. O propósito de Deus para a vida de Davi não podia ser apoiado por muletas, precisava ser puro, forte, límpido e baseado apenas no próprio Deus. É aí que é tirada, removida da vida de Davi a quarta muleta, Jonatas. Isso, seu amigo, o grande amigo de Davi, Jonatas. Jonatas foi também removido como uma muleta da vida de Davi. Davi se apoiava no seu amigo e mais uma vez Davi correu, foi atrás de Jonatas para o proteger. Mas Jonatas não podia fazer nada. Jonatas também era vítima do seu pai Saul. E Jonatas teve que deixar o seu amigo ir embora. Mais uma vez os dois armaram um esconderijo. E Jonatas teria que avisar para Davi o momento de fugir, o momento da fuga. Foi assim que eles se despediram e não voltaram a se a ver. Eles não puderam mais se ver. Que momento, Davi! Que momento para Davi! Deus tirara o seu posto, sua esposa, Samuel, e agora ele perde Jonatas, o seu amigo mais íntimo. Chega a perder a última muleta da sua vida, a quinta e última muleta, a muleta do amor próprio. Davi, ele perdeu até o amor próprio. Ele deixou de acreditar mais em si e passou a acreditar mais em Deus. Ele deixou de buscar em si o poder e buscar mais o poder de Deus. É nesse momento que Davi perde o amor próprio. Ele foge para uma região, a região de Gate. Ali se esconde do rei, tentando se esconder de Saul. Ele foi até a terra de Gate, onde o rei Aquis comandava. E um dos conselheiros do rei Aquis reconheceu Davi. Levou Davi até a presença do rei de Gate. Aquis achou que era tudo uma brincadeira. Aquis até brincou com toda aquela situação. Davi
Ele precisou se fingir de louco para enganar o rei Aquis. Ele perdeu a sua dignidade, a posição social, o amor próprio. Ele precisou se fingir de louco. Davi, ele começou a espumar pela boca, a arranhar as portas, parecendo louco. O rei Aquis brincou com toda essa situação e mandou então Davi ir embora. Mandou soltar Davi para que ele fosse embora. Por mais estranho que pareça, Davi não pôde encontrar alívio nem no acampamento inimigo, até eles o expulsaram. Ninguém estava do lado de Davi e às vezes ninguém vai estar ao nosso lado. Às vezes nós vamos estar distante de todos. Às vezes as pessoas não vão poder fazer nada com toda a situação que nós estamos vivendo. Às vezes o responsável por tudo que nós estamos vivendo, muitas das vezes, é nossa, a responsabilidade é nossa. Quem tem que buscar a Deus somos nós. Sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. E sem Deus nada podemos fazer. Vem aí 3 advertências para aqueles que preferem muletas. Davi tinha uma posição e perdera. Tinha uma esposa e ela ficara para trás. Tinha o profeta Samuel e teve que deixá-lo. Tinha um amigo e se vira obrigado a separar-se dele, perder igualmente o amor próprio. Vejamos aí uma semelhança com Jó. Jó perdeu tudo, deixou tudo para trás. Confiou inteiramente no Senhor. Jó em momento nenhum negou ao Senhor. Pelo contrário, ele louvou a Deus, meus irmãos. Davi sabia agora o que era ter removido suportes. Semelhantemente, quando criança, apoiamos em nossos pais, depois na escola, nos professores, nos colegas e até na própria educação. E quando adultos, nos apoiamos no nosso cônjuge, na família, no trabalho e nos esquecemos de apoiarmos somente em Deus. E aí nós temos algumas advertências. As muletas se tornam substitutos para Deus. Tome cuidado para não substituir, não colocar outras pessoas, outras situações como apoio. Tem momentos na nossa vida que nós dependemos somente de Deus. Só Ele é o nosso suporte. Nada e nem ninguém vai alcançar o nosso ser. Nada, meus irmãos, vai suprir as nossas necessidades. Somente Cristo. Lá em Deuteronômio 33:27 diz assim: ó Deus eterno, é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Só Deus é a nossa força. Só devemos nos apoiar em seus braços eternos. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu te sustento, diz o Senhor, mas enquanto se apoiar em coisas, não poderá se apoiar em mim. Apoie-se somente em Deus. Busque somente dEle. Encontre paz e conforto somente no Senhor. Faça com que Deus Ele seja o único suporte da sua vida. A segunda advertência, as muletas mantêm o nosso foco horizontal. Quando você se apoia em pessoas, em coisas, o seu foco se torna horizontal. O nosso foco tem que ser somente vertical. Nossos olhos têm que estar fixos em Deus. Onde Ele está ao nosso alcance. Ele quer suprir as tuas necessidades, as minhas necessidades. O Senhor é que está conosco, meus irmãos. Olhemos para Ele, olhemos para o alto. A terceira muleta, a terceira advertência que nós precisamos ter na nossa vida, e as muletas oferecem alívio apenas temporário. Parece uma propaganda de remédios, né? Parece uma propaganda: tome esse remédio aqui e logo, rapidinho, você vai estar bem, estar temporariamente curado. Mas o nosso alívio só vem do Senhor. O propósito de Deus não é nos dar alívio temporário. Ele oferece uma solução permanente.
Deus quer mudar a nossa vida hoje, agora e para sempre. Amém? Pode ser que você esteja vivendo o processo de remoção de todas as muletas da sua vida. Sentimos muita dor e insegurança quando o apoio que nos sustentava é removido. Para alguns, ele é representado por um namoro rompido, o homem ou a mulher que você achava que era a escolha de Deus e agora desapareceu, e isso dói muito. Quando nós deixamos para trás aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Quando nós deixamos de nos sustentar em coisas, em objetos, em posição social, na nossa autossuficiência, nós precisamos e necessitamos depender somente de Cristo na nossa vida. Não fique triste nem desanimado quando alguma coisa não dê certo. Ou quando alguma coisa foi tirada da sua vida. Deus sabe o que é melhor para você. Ele conhece, Ele tem planos melhores para a sua vida. Você tem agora uma escolha. Você pode se sustentar somente em Deus, se apoiar somente nele. Ou você pode continuar vivendo e brincando com os brinquedos deste mundo, com as coisas ilusórias, com as coisas passageiras. Você pode agora fazer uma escolha, se sustentar somente em Deus e na misericórdia dele na nossa vida. Acreditar no Senhor, porque Ele está no controle da sua vida. 2 lições finais para os que usam muletas. Não há nada de errado em procurar apoio, se você se apoia completamente no Senhor. Você foi formado para se apoiar e tem dentro do coração um santuário que ninguém pode ocupar a não ser Ele. Não há nada de errado com a ideia de procurar apoio se estivesse apoiando no Senhor. Que Ele seja o teu sustento, o teu amparo hoje e sempre. Meus irmãos, quando nos colocamos nas mãos de Deus e pedimos para que se cumpra em nós o propósito dEle, é importante preparar-se para desprender das muletas. Não tema, muletas não curam, muletas não te fazem correr mais rápido. Deus te torna forte e saudável. Para tanto, apenas confie em Deus, assim como Davi confiou. Deus está no controle da sua vida. Eu convido você a orar neste momento. Vamos falar com Deus. Fechemos os nossos olhos. Soberano Deus e eterno Pai, grandioso és Tu. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, todo louvor e adoração. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Precisamos de Ti a cada momento, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada e sem Ti nada podemos fazer. Toma conta da nossa vida, guia os nossos passos. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Tchau, tchau, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço.